processo civil. Agora, da prova pericial. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, ela é dividida em três: exame, vistoria e avaliação. Exame, quando você faz perícia em pessoas ou bem móveis. Vistoria, bens imóveis. E avaliação é dar valor para um bem. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Quando for desnecessário em vista de outras provas produzidas. E quando a verificação for impraticável. Então, ou seja, o juiz vai indeferir a perícia quando ela não for necessária, né? Quando aquela prova, quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico, então não tem porquê ter a perícia. Quando for desnecessário em vista de outras provas produzidas, as outras provas já foram suficientes. E quando for impossível fazer essa perícia, né? Verificação de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em subperícia, determinar a produção de prova técnica simplificada. O controvertido for de menor complexidade. Em pontos controvertidos de menor complexidade, o juiz ele vai poder determinar uma prova técnica simplificada, tá? Até por conta do princípio da celeridade processual, é mais rápido, né? E pode ser tanto de ofício como a requerimento das partes. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área de seu depoimento, poderá de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. O juiz nomeará perito especializado no perícia e fixará de imediato o prazo de entrega do laudo. Dentro de 15 dias da intimação de nomeação do perito, então incumbe as partes em 15 dias, tá? E vai contar de quando o despacho de nomeação do perito. E vai incumbir as partes, nesse prazo de 15 dias, fazer o quê? Arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, 15 dias, tá? Indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Então, vai incumbir as partes em 15 dias da nomeação, do despacho da nomeação do perito, tá? Arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Ele vai ser sempre intimado por qual vai ser o e-mail dele, até para ser mais célere, mais rápido e mais eficiente. Tá? Em 5 dias, tá? Assim que ele tiver ciente da nomeação, ele vai ter que apresentar esses documentos: a proposta de honorário dele, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, incluindo em especial aí o e-mail, o endereço eletrônico. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Então, em 5 dias, tá? Prazo corre junto, prazo comum de 5 dias, as partes serão intimadas da proposta dos honorários, né? Para, querendo manifestar-se nesse prazo, né? Após que o juiz arbitrará o valor. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no inicial dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Então, o juiz pode determinar que se pague metade no começo para o perito e metade no final. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, tá? Nesses dois casos.
o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada, tá? Se ela for inconclusiva ou deficiente, o juiz pode reduzir o honorário, tá? Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte. Assistente técnico, tá? Não perito. Os assistentes técnicos trabalham para a parte e não sujeitos a impedimento ou suspeição por conta disso. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. Então, o perito tem que avisar todo ato que for fazer com antecedência mínima de 5 dias, tá? Tem que comprovar nos autos isso. Para quê? Para que o assistente técnico possa participar de tudo, tá? De todas as diligências e dos exames que realizar. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição, né? Que é a mesma regra do juiz. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. O perito pode ser substituído quando? Quando falta-lhe conhecimento técnico ou científico e quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Então, o perito não pode vacilar, senão ele pode ser substituído. No caso previsto no inciso 2, né, que no caso ele deixou de cumprir o encargo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Tá? Então ele tem que devolver o dinheiro em 15 dias, senão ele pode ficar sem atuar durante 5 anos. Tá? Não ocorrendo a restituição voluntária que trata esse parágrafo, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover a execução contra o perito, tá? Com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Aqui está falando de quesitos suplementares, tá? As partes poderão apresentar esses quesitos durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. O escrivão dará à parte contrária ciência da junção dos quesitos aos autos. Incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que. Então, ou seja, aqui elas escolhem de comum acordo o perito, tá? De comum acordo. Indicando mediante requerimento. Agora, desde que são as condições. Sejam plenamente capazes, tá? E a causa possa ser resolvida por autocomposição. A causa que pode ter acordo, né? As partes a escolher o perito já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Sim. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. Se tiver prova suficiente, não precisa ter perícia. A gente já viu lá em cima que ele pode indeferir. O laudo pericial deverá conter. O que tem que conter o laudo pericial? A exposição do objeto da perícia. A análise técnica científica realizada pelo perito. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento de novo.
a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais, não pode emitir opinião, ele é técnico, tá? Que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua perícia, técnicos podem valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou de repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Tratando-se de perícia que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo original fixado, tá? Por motivo justificado, tá? O perito não pôde apresentar o laudo dentro daquele prazo. O juiz vai poder conceder uma prorrogação por uma só vez, pela metade do prazo originalmente fixado, tá? O período protocolará o laudo em juízo. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado do juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Tem que ter 20 dias antes da instrução, da audiência. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Ele também deve esclarecer em 15 dias ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Tá? Então, a parte vai ter 15 dias para perguntar, para responder, para manifestar-se sobre a perícia. Depois, se tiver alguma questão que precisa ser resolvida ainda, se a parte quiser perguntar alguma coisa, faltar esclarecimento técnico, a parte que quiser saber, se tiver algum do perito for diferente do laudo do assistente técnico, e se houver necessidade de esclarecimentos ainda, tá? O perito vai responder tudo isso em 15 dias. E ainda tiver necessidade de esclarecimento, aí ele vai ser convocado para também estar. O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade documental, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito ao exame. Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial, com preferência no prazo estabelecido. A prorrogação do prazo, referida no parágrafo 1º, pode ser requerida motivadamente. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas. E, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem atribuir a autoria do documento lance em folha de papel por cópia ou sob ditado dizeres diferentes para fins de comparação. Então, aqui no caso, o exame tem por objeto a autenticidade da letra e da firma. Aí, o que o perito faz? Ele pode requisitar para comparar, tá, documentos existentes em repartições públicas, e se não tiver esses documentos, ele pode requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribui a autoria do documento faça em folha de papel um ditado, né,
dizeres diferentes para se comparar. Tá? O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. O juiz determinará de ofício a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos da primeira, e eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que essa conseguiu. Então, é uma perícia que vai ter os mesmos fatos que teve a primeira, só que não foi suficiente, o objeto não foi suficientemente esclarecido, sabe? Então, essa perícia vai ter por objeto os mesmos fatos da primeira e destina-se aqui a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, tá? Existiu uma omissão ou existiu uma inexatidão no resultado. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira, é igual. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. As duas vão fazer parte do processo e o juiz que vai valorar para sua decisão.